Graça e a paz do Senhor Jesus. Essa é a palestra Perfil do Visitador. É uma das palestras que compõe o curso de formação de visitadores hospitalares oferecido pelo Hospital Evangélico, na responsabilidade do capelão, pastor Caruso Godinho, e eu estou aqui à disposição de vocês. Meu nome é Luciano, sou pastor da Igreja Metodista Bispo César, aqui em Cachoeiro do Itapemirim, e normalmente eu tenho ajudado com essa palestra em outras oportunidades. Segue, a partir de agora, todo o conteúdo dessa palestra, espero que seja bênção para a sua vida. Um abraço. Bom, boa tarde você que está participando desse curso de treinamento, de capacitação para visitadores hospitalares, promovido pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro do Itapemirim. Essa palestra especificamente é a palestra do nome O Perfil do Visitador, que está aí na sua apostila. É uma apostilazinha à parte. Nós vamos contar aqui a partir da página 16. O Perfil do Visitador. Essa palestra ela é base retirada, né, do texto de Eleni Vassão, um livro chamado No Leito da Enfermidade. Então, muito importante, se você tiver acesso a esse livro, ler e estudar muito esse livro, porque ele nos dá direcionamentos excelentes para a capacitação para aquele que se dispõe a se capacitar e a treinar para visitações. Bom, o texto base, o versículo bíblico que está escolhido aí, está em Mateus capítulo 25, versículo 35 e 36. Você acompanha aí na sua apostila, diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e hospedaste-me, estava nu, me vestistes. Enfermo, me visitastes. Preso e foste me ver. Esse texto diz respeito a um contexto em que os discípulos questionaram um pouco em várias questões e dúvidas que eles tinham a respeito do ministério de Jesus, o alvo deles realizarem a obra de Deus, quem eram essas pessoas, quem era o próximo, vamos assim dizer, e Jesus responde dessa forma: quando eu estava com fome, vocês me deram de comer, com sede, de beber, etc. Houve uma dúvida no coração dos discípulos, dizendo: Senhor, mas quando o Senhor esteve com fome, com sede, quando o Senhor era forasteiro, quando o Senhor estava nu e quando o Senhor estava enfermo? Jesus diz: quando vocês fazem a um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. E eu quero destacar dentro do texto, e o que cabe para nós dessa palestra e desse curso, é a enfermidade e a visitação. Jesus diz assim: estava enfermo e me visitastes. Ele fala de outras ações, mas eu quero focar nessa porque diz respeito a esse curso que nós estamos realizando durante essa tarde. Quando ele diz estava enfermo e visitaste, ele está utilizando aqui de um princípio, de que qualquer ação que nós realizamos na obra de Deus, nós temos que ter como alvo aquela pessoa que está sendo alcançada na pessoa de Cristo Jesus. É como se Jesus estivesse ali naquela pessoa. Eu costumo abrir essa palestra dizendo o seguinte: a essência de qualquer tipo de ministério, e especificamente desse de visitação hospitalar, é: estou indo da minha casa visitar Jesus no hospital. É óbvio que é um sentido figurado, um simbólico isso, mas baseado nesse texto, que é a motivação maior que nós fizermos ali para o Senhor. Então, quando eu coloco na minha mente, no meu coração, que eu estou saindo da minha casa junto com os irmãos da igreja, capacitados para a visitação, e nós estamos indo no hospital para visitar ninguém mais, ninguém menos que Jesus, a nossa responsabilidade aumenta, o privilégio de Deus para a nossa vida é grande, e nós então fazemos o nosso melhor trabalho na visitação. Então, sempre, essencialmente, vou sair para visitas hospitalares, que é o nosso caso. Isso vale para qualquer ação nos nossos ministérios, talentos e dons que nós temos. Mas especificamente sobre isso, se você sair da sua casa com um grupo ou sozinho para visitar alguém, tenha sempre em mente, quando você está realizando aquela visita, é como se você estivesse visitando o próprio Senhor Jesus. Porque ele diz isso: quando vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim fizeste. Então essa é a base. A partir daí, o texto vai então desenvolver algumas ações de 4 fatos fundamentais relacionados para que nós possamos desempenhar o nosso papel
de visitadores hospitalares. Está aí na sua apostila. O primeiro deles, espiritual, o segundo dele, físico, o terceiro, social e o quarto, intelectual. Então vamos passar agora de forma rápida, resumida, para esse vídeo não ficar muito longo, cansativo, a esses 4 elementos. O primeiro deles é espiritual. Primeira coisa importante, você precisa ser convertido a Cristo Jesus, genuinamente. É a característica espiritual baseada na manifestação da conversão legítima. O visitador ou visitadora deve ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O texto que está aí na sua apostila diz assim, 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Portanto, então é importante que o visitador entenda o sacrifício de Cristo na cruz para a remissão dos seus pecados e que a salvação só é possível pela graça de Deus. Então a primeira coisa importante aqui, como motivação, é estar nesse contato espiritual, é uma conversão legítima. O segundo aspecto, dentro do aspecto espiritual, amor pelos enfermos. Está aí na sua apostila, na página 17. Amor pelos enfermos. Lembra? Você está indo visitar Jesus. Você precisa ter amor por aquele que você está visitando, por aquela que você está visitando. O amor pelos enfermos é o sentimento que deve motivar o desejo de se fazer a visita. Quem se dispõe a fazer essa obra deve estar cheio de amor, o dom maior que recebemos de Deus. Como diz lá em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Ok? O amor de Deus nos impulsiona a realizar a obra de Deus. O amor de Deus nos fascina, porque é o amor que salva e que também transforma. O amor de Deus nos capacita. O amor de Deus nos dá habilidades. Habilidade na maneira natural com que o visitador lida com o enfermo. A obra do amor de Deus, ela é completa. Ele vê o ser humano como um todo. Por isso, mesmo depois de salvos, devemos cuidar deles. Devemos orar por eles, pedindo a Deus que os atenda nas suas necessidades e também nos use para ajudá-los no que eles querem fazer, naquilo que Deus quer fazer nas suas vidas. Fechando aqui, terceiro aspecto relacionado ao espiritual, na página número 18, é a autoridade. Então, no aspecto espiritual, 3 elementos importantes. Primeiro deles, conversão genuína. Segundo, o amor pelos enfermos. E terceiro lugar, a autoridade. O visitador deve realmente viver aquilo que prega. Ou seja, eu tenho autoridade para estar ali ministrando a palavra, uma palavra de conforto e consolo na vida daquela pessoa que está sendo visitada. Como eu disse, o texto que nós temos aqui divide em 4 elementos. O primeiro deles, espiritual. O segundo deles, social. Página de número 18, aí na sua apostila. Dentro do aspecto social, alguns destaques são importantes. O primeiro deles, humildade. 1 Pedro 5, versículo 5, parte B, diz: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede graça. A Bíblia traz vários textos que ressaltam a importância da humildade. Ninguém pode se dispor para o trabalho de levar as boas novas de salvação e o consolo se não for alguém humilde. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Aí o texto em Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e versículo de número 8, já está aí na página de número 19. Nenhum gesto de amor pode ser oferecido pelas mãos daquele que é orgulhoso. Portanto, me coloquei à disposição para participar de visitas e visitar pessoas no hospital. Eu preciso ir com o espírito de humildade. E, dentro desse aspecto, 2 motivações, na verdade 3, são importantes. Primeiro, a motivação correta. Segundo, o cultivo de uma personalidade amável e um humor estável. Em terceiro lugar, disposição para submeter aos regulamentos. Motivação correta, o amor. Eu quero estar ali não para cumprir uma responsabilidade, uma obrigação. O Ministério de Visitação da minha igreja está exigindo que eu vá ao hospital visitar. Eu tenho que ir, sou obrigado a ir. Não faça nada, principalmente em relação à obra de Deus, por obrigação. Motivação correta. Estou aqui porque eu amo, estou aqui porque eu quero abençoar,
estou aqui que eu quero ser instrumento de Deus para abençoar a vida daquela pessoa. O cultivo de uma personalidade amável, humor estável, significa o quê? No momento da visita, aquela pessoa que está ali enferma, seus familiares, inclusive os próprios profissionais de saúde do hospital, precisam lidar com você e comigo, que nós que estamos fazendo a visita, com bom humor. Precisamos ser pessoas amorosas, amáveis, que está ligado ao terceiro ponto, que é a disposição de submeter a regulamentos. Então, às vezes, na visitação, você tem que passar pela portaria, tem que apresentar o seu crachá como visitador hospitalar, representante da capelania do hospital evangélico. Às vezes você tem que enfrentar uma fila. Às vezes já tem pessoas lá sendo visitadas, né? Já estão recebendo familiares e às vezes a enfermaria está muito cheia, você está com pressa e às vezes você fica mal-humorado porque quer terminar rápido a visita, ir embora para casa. Não faça isso. Tenha a disposição de submeter os regulamentos, sempre com a personalidade amável, compreensiva, porque você está sendo instrumento de Deus para levar paz à vida daquelas pessoas. Terceiro aspecto, nós falamos do espiritual, falamos do social e agora vamos falar do aspecto físico. Duas coisas a serem destacadas aqui, está na página de número 20, do aspecto físico. A primeira delas, boa saúde física e psicológica. Segunda, a aparência pessoal. Vou começar pela aparência pessoal. O que diz respeito à aparência pessoal? O tipo de roupa que você vai estar vestindo na visita. Mulheres, maquiagem, o cabelo, brincos, né? Então, usem coisas mais discretas. Uma maquiagem mais discreta, brincos menores possíveis, muito poucos colares, anéis, braceletes. Homens, a barba bem feita, se tiver barba, né? O cabelo bem penteado, né? A roupa bem adequada. No hospital é importante ir de uma forma mais simples, roupas mais adequadas a uma visita hospitalar. E a aparência, cuidado com relação à aparência física. Isso é muito importante, porque nós transmitimos uma mensagem além das palavras que nós pronunciamos. Nós chegamos bem vestidos dentro da realidade de uma visita hospitalar com boa aparência. Isso é muito importante. E boa saúde física e psicológica. Então, primeira coisa, vamos falar da questão psicológica. Não estou bem, estou muito nervoso, estou estressado, estou muito triste, estou angustiado, estou amargurado. Meu espírito, minha alma, né, está angustiada. Né? Não vá naquele dia para fazer visita. Eu gosto de visitar, que desestressa a minha cabeça, eu me sinto bem quando eu vou visitar. Ok, isso acontece. Mas você precisa estar bem psicologicamente falando para ser instrumento de Deus para abençoar a vida da pessoa. Depois nós vamos falar sobre a questão intelectual, etc., que vai atrelar isso que eu estou falando aqui agora. Eu preciso estar bem psicologicamente. Então, se já tem uma visita já agendada, você já está se programando para ela, procura se preparar espiritualmente, emocionalmente para essa visita. E saúde física. É importantíssimo que você esteja bem fisicamente, sem dor de cabeça, passando mal, com sintomas gripais. Muito importante, por dois motivos. Primeiro, para a sua própria saúde. O ambiente hospitalar você encontra com pessoas com todos os tipos de enfermidade, infecções gerais. Você entra no hospital, você atende pessoas, desde pessoas que estão acidentadas, com pessoas que estão com virose, com pessoas que estão com vários tipos de problemas de saúde. Se você estiver passando mal, a sua imunidade está baixa. Então pode correr o risco de você fazer uma visita hospitalar e sair de lá mais enfermo ainda. Isso é um problema. Também em relação aos próprios pacientes. O paciente que está hospitalizado, ele está com a sua imunidade baixa. Isso é certo. Você vem com um tipo de enfermidade de fora e vai até a pessoa fazer visita sobre ela, você pode transmitir para ela algum tipo de bactéria, vírus ou alguma coisa nesse sentido. Então, se você está passando mal, você não está bem fisicamente, não faça visitas. Fique em casa, melhore sua saúde. Uma outra oportunidade, então, você pode estar se dirigindo a fazer essa visita. Em quarto lugar e último lugar, o perfil do visitador no aspecto intelectual. Primeiro, a proclamação da mensagem de Deus, está aí na página 20 ainda, né? Ou seja, nós estamos ali como portador das boas novas de salvação. O crente precisa buscar com fervor, pela leitura da Bíblia e oração, andar com Jesus. A vida dele deve espelhar tudo que ele traz no seu coração, né? E o texto também de Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre o fruto do Espírito.
Ou seja, intelectualmente temos que estar bem para poder estar fazendo essa visita e nos preparar intelectualmente para isso. O texto de Tito, capítulo 2, versículo 7 diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Não há outro jeito de falar das boas novas senão pelo exemplo. Segunda coisa, dentro do preparo, do perfil intelectual do visitador, da visitadora hospitalar, é o respeito pela opinião dos outros. Lembrando que você está num ambiente hospitalar e ali as pessoas têm todos os tipos de pessoas ali, no aspecto intelectual, emocional, religioso, enfim. Então, respeite a pessoa, a outra pessoa que você está visitando, tendo contato com ela. Não só os pacientes, mas também os familiares dos pacientes e todo o corpo de médicos, enfermeiros e profissionais da saúde que lá estão. Na página de número 21, a terceira coisa, boa comunicação e controle da língua. Provérbios 12, 18 diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Quando visitamos alguém em sua casa, esperamos que a pessoa abra a porta e com um sorriso nos convide educadamente a entrar. É também educado que essa pessoa mantenha a conversa animada, nos deixando à vontade. Isso é um exemplo, uma visita em casa. No hospital, inverte. A pessoa que está hospitalizada, normalmente ela está fragilizada, ela está entristecida, ela está preocupada, e nós estamos sendo ali instrumento de Deus para abençoar a vida da pessoa. Então, a boa comunicação, o controle da língua, falar o suficiente para que a pessoa possa receber a bênção de Deus. Aqui é importante dar um destaque. Não vá fazer visitas e dê dicas, receitas médicas. Esse dor que você está sentindo, eu tomo esse remédio, eu tomo aquele remédio. Não é a sua função dar orientações médicas. Eu gosto de tomar o chá tal e tal. Não é momento para isso. Você está ali para ministrar a palavra de Deus, trazer uma palavra de consolo e conforto. Não opine. Tem profissionais ali da saúde que são adequados e preparados para cuidar da saúde daquela pessoa. Então não dê as suas opiniões a respeito do que você acha que a pessoa deve ou não deve fazer. Diga o seguinte: qual é a orientação médica? Siga direitinho o que os médicos estão dizendo. Então, controle da língua. E por fim, técnicas de evangelização, né? Cada igreja tem uma metodologia de evangelismo, tem vários tipos de técnicas de evangelização. De repente, a sua comunidade, a sua igreja tem ali alguns instrumentos que possam ser usados para evangelizar, principalmente aquelas pessoas que estão hospitalizadas e têm aí a sua vida sem um direcionamento em relação a uma igreja, uma comunidade, principalmente em relação a Deus. Ok? Fechamos esses 4 aspectos que foram mencionados e agora algumas considerações e aqui a gente fecha a nossa palestra. Primeiro deles, tenha um alvo na sua visitação. É importante, estou ali com qual propósito? Qual é o meu alvo na minha visitação para que eu possa estar vindo e participando aqui adequadamente? Conferindo aqui o microfone, está tudo aqui. Tá bom, está fechando. Segunda coisa seja paciente, página de número 22. Seja paciente. A paciência tem sido definida como uma espera com amor e esperança. Página de número 22. Seja paciente. Então, como eu falei, aguarde o momento certo. Às vezes a enfermaria está cheia, às vezes o enfermeiro está fazendo os cuidados do enfermo, às vezes naquele momento está tendo um momento de alimentação. Se você está fazendo a visita, o enfermeiro chega para medir a pressão, para dar uma medicação, para passar um remédio, interrompa a visita, deixe o enfermeiro fazer o trabalho dele, depois volte a completar a visita. Seja paciente. Então, se você está indo para fazer uma visita hospitalar, vá com tempo para isso, sem estresse, sem preocupação, sem com horário marcado para vir embora, para que você possa ir tranquilo e, consequentemente, ter paciência. Tenha autocontrole das emoções, o item de número 3, página de número 22. Então, pacientes, às vezes, estão na UTI, às vezes pessoas que estão queimadas, pessoas que fizeram cirurgia, que estão todos ligados por aparelhos, etc. Precisamos ter controle emocional. Se você se assusta com esse tipo de coisa, com esse tipo de cena, você não tem estômago, às vezes, para ver ferimentos, machucados, se prepare para isso primeiramente. Tenha controle emocional para que você possa fazer a visita adequadamente. Imagine o paciente ali deitado na maca, com alguma coisa, né? Alguma exposição do seu corpo, tudo mais, você chega lá e cara de assustado. Meu Deus, tá? Você vai transmitir para o paciente a ideia de dizer o seguinte: meu Deus, eu estou mal mesmo. A pessoa chegou aqui e assustou olhando para mim. Mas não faça isso, tenha o controle das suas emoções.
Segundo, outra coisa, tenha humor estável, que é o item de número 4. Estabilidade no humor. Precisamos ser estáveis no humor. Podemos chegar lá sorrindo demais, gritando, feliz demais e nem triste demais. Sermos pessoas assim equilibradas emocionalmente para que o nosso humor também possa administrar adequadamente aquela visita. Identifique o desejo do seu coração. O desejo do seu coração precisa estar focado em servir a Deus naquele lugar. Volto mais uma vez a reforçar. É como se nós estivéssemos visitando Jesus. O nosso desejo é fazer o melhor naquela visita. Outra coisa, ser perseverante. Sim, para ser participante como visitador hospitalar é necessário que sejamos perseverantes, porque é um ministério desgastante e cansativo muitas vezes. A cada sábado, a cada quinta, a cada sexta-feira, toda semana eu estou lá no hospital fazendo exatamente a mesma coisa. Mas creia, cada visita que você faz, cada paciente que você tem contato, cada funcionário do hospital, cada familiar, Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para que você possa ser instrumento abençoador de Deus para aquelas vidas, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, tenha discernimento e sensibilidade na conversão. Aí na página número 23, tenha discernimento e sensibilidade na conversação, Então, não julgue, não fuja do assunto, não seja autoritário, tenha discernimento. Nada de pavio curto. É outra sugestão. O que é um pavio curto? A pessoa que estressa rapidamente, que briga rapidamente, fica muito ansioso. Nada disso. 9º lugar, tenha respeito pelo outro ser humano. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja flexível, na flexibilidade em relação aos horários, ao tempo que você precisa estar ali para poder fazer seu trabalho. Saiba guardar confidências. Às vezes você está fazendo visita com uma pessoa que ela, às vezes, está sentindo que está na hora dela partir, e ela resolve compartilhar com você alguns segredos, alguns projetos, algumas situações que ela estava guardando no seu coração e você precisa guardar aquilo como confidência. Outra coisa, use abordagem e linguagem corretas. Aqui vai citar o texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 a 22, onde Paulo ele sabia falar a linguagem do seu ouvinte, de acordo com a necessidade, com a postura daquela pessoa. Quando o texto é citado aqui, é para que nós possamos ter sabedoria do que falar. Muitas pessoas que são visitadas não têm contato com a igreja, não têm contato com a Bíblia, não têm esse linguajar crentez, que é o que eu chamo de crentez. Glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder, ele redimiu as nossas vidas, remissão dos nossos pecados, justifica. Essas palavras, elas têm muito sentido no contexto religioso, mas muitas vezes elas não têm sentido no contexto hospitalar. Então traduza essas expressões em palavras, em expressões que a pessoa possa te entender, te compreender perfeitamente. 13º lugar, seja atencioso. 14º lugar, controle bem a duração da visita. Aqui é importante, na sua apostila aí na página 24, está dizendo a visita deve ser em média 30 minutos. Na verdade, menos que isso, de 10 a 15 minutos no máximo, em média. Pode acontecer de ser um pouco mais longa a visita ou mais curta a visita, mas que seja o tempo suficiente para você dar atenção ao paciente, para você ler um texto bíblico, para você fazer uma oração e ouvir. Normalmente a visita vai dar de 10 a 15 minutos. Em alguns casos, talvez a pessoa quer falar muito, pode ser que ultrapasse os 10, 15 minutos. Mas não faça uma visita muito desgastante, cansativa, mas que seja o suficiente para abençoar a vida daquela pessoa. 15º lugar, seja servo. Submeter as autoridades ao ambiente hospitalar, as pessoas que estão ali, nós estamos ali como servos. Nós estamos servindo ao nosso Deus e também estamos sendo instrumento de Deus para abençoar a vida daquelas pessoas naquele contexto. Informe-se sobre o melhor horário. Está aí na página de número 25. Informe-se sobre o melhor horário. Descubra qual é o melhor horário. O hospital vai te indicar os melhores horários para as visitas, quais quartos estão disponíveis, quais enfermarias estão podendo ser feitas visitas, quais enfermarias estão em isolamento, que não pode ser feitas visitas. Então se informe a respeito disso e se submeta às orientações que são passadas pelos médicos, enfermeiros e todas as pessoas que estão ali no ambiente hospitalar. Evite intimidades. Essas intimidades muitas vezes elas são geradas quando a pessoa fica internada num período muito longo e você encontra aquela pessoa várias vezes para visitá-la.
Às vezes você tem o propósito de visitar uma vez por semana, a pessoa está internada ali já há quase um mês. Então você pelo menos vai ver essa pessoa 4 vezes. Evite intimidades, seja instrumento de Deus, abençoe a pessoa, mostre carinho, amor pela vida dela, mas evite qualquer tipo de intimidade. 18º lugar, aprenda a ouvir. É a última coisa. Ouça bastante. Muitas vezes nós vamos ansiosos para pregar a palavra, compartilhar a mensagem e não deixamos o paciente falar. Às vezes o paciente está ali, às vezes até não está com acompanhante, está sem familiar, ele vê você ali, ele está aproveitando a oportunidade para compartilhar. Então, às vezes, em algumas oportunidades, você vai ouvir mais do que falar. Ouça, ouça e ouça. E depois você ministra a palavra e ora pela pessoa. Então, seja um bom ouvinte. Fechando aqui, as atividades estão indicadas aí na página número 26, algumas perguntas específicas, dê uma lida depois sobre isso, reflita, que certamente vai ser instrumento de Deus para a sua vida. Então, eu quero contribuir, colaborar, agradecer a oportunidade aqui. Meu nome é Pastor Luciano, como eu disse no início aqui, sou da Igreja Metodista Bispo César, quero compartilhar essa parcela, né, da compreensão do perfil do visitador, se soma às outras palestras que estão sendo ministradas agora à tarde, que vão colaborar, cooperar para que a sua visita, o Ministério de Visitação da sua igreja possa se qualificar cada vez mais. Se você quiser me dar um apoio, inscreva-se nesse canal, além desse instrumento aqui, que é compartilhando aqui através do pastor Caruso, né, a capacitação desse curso de visitadores hospitalares. Eu tenho vários outros vídeos aqui, dizendo a respeito de devocionais, pregações, mensagens, enfim. Eu te agradeço a oportunidade, Deus abençoe a sua vida, um ótimo curso a todos. Um forte abraço.